bem. Muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Segundo, penso que se recordarão, a última mensagem que vos deixei tinha a ver com a casa de Jesus. Entretanto, eu tenho-me dedicado a pensar muito sobre a vida de Jesus e até acho que deveria daqui para a frente estudar um pouco mais e até nas próximas mensagens abordar um pouco mais a vida de Jesus. E as próximas mensagens que irei dar, se Deus quiser, estarão subjacentes ao tema Olhando para Jesus. O primeiro tema que falei foi a casa de Jesus. Eu hoje gostaria de compartilhar alguma coisa sobre os hábitos de Jesus. Não irei abordar todos. Eu selecionei 7 hábitos. Esta manhã vou apenas falar de 3 e numa próxima oportunidade falarei dos outros 4. Porque é que eu decido falar sobre os hábitos de Jesus? Os factos isolados de uma pessoa revelam-nos sempre muito pouco, mas aquilo que essa pessoa costuma fazer repetidamente, os seus comportamentos e hábitos, revelam-nos sempre muito mais do seu caráter. A forma como gerimos o nosso tempo, a forma como gerimos os nossos recursos, revelam muito mais dos nossos valores. E como tal, se queremos conhecer mais a vida de Jesus, nós temos que perceber quais eram os seus hábitos. Porque os seus hábitos revelam-nos mais sobre quem Jesus era de facto. Há um versículo que eu gosto muito, e eu cito, que está em Lucas 6,44, que diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Ou seja, eu pelos frutos consigo perceber que árvore estamos a falar. E nós pelos nossos hábitos, aliás, os nossos hábitos testificam e testemunham dos nossos valores, sobre quem de facto nós somos. Não é aquilo que nós dizemos que somos, mas sobre aquilo que de facto nós verdadeiramente somos. E olhando para os hábitos de Jesus, eu consigo perceber quem Jesus foi. Por isso é que é tão importante perceber quais os hábitos de Jesus, para perceber não só quem Jesus foi, mas para poder aprender com esses hábitos e para que os mesmos nos ajudem a sermos melhores. Eu podia falar de imensos hábitos. Escolhi 7, hoje vou abordar 3. E não é fácil escolher, porque o Senhor Jesus Cristo tinha muitos e bons hábitos. Eu vou começar pelo primeiro hábito que eu, quando estava a estudar, atentei, e que tem a ver com o facto que ele tinha um costume, um hábito de frequentar ativamente a sinagoga. Nós lemos que em Lucas 4,16, eu cito: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, segundo o que era habitual e cotidiano, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de ir à sinagoga. E isso é algo que já vinha sendo incutido pelos pais. Nós lemos das poucas passagens que nos falam sobre a vida do Senhor Jesus Cristo antes da sua atividade ministerial, quando ele tinha, neste caso, 12 anos. Há uma passagem que nos fala sobre uma circunstância que está em Lucas 2,42, em que, tendo 12 anos, subiram ele e os seus pais a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ou seja, os pais de Jesus incentivaram sempre Jesus a seguir os dias de festas religiosas judaicas. E, portanto, houve um incutir desde muito novo da necessidade e da importância de seguir este tipo de atividades. Como é óbvio, o Senhor Cristo era perfeito, Deus, portanto não precisava que ninguém lhe incutisse nada, mas o princípio está aqui. Nós, como pais, devemos, desde muito novos, incutir os nossos filhos nos caminhos de Deus. Porque, se o fizermos, a probabilidade de que eles sejam fiéis mais tarde a Deus é muito maior. E tendo isso em mente, eu tinha que falar sobre isto, porque a questão da importância dos pais para que os filhos mais tarde tenham bons hábitos é crucial. Ele, de facto, o Senhor Jesus tinha um hábito de ir à sinagoga. Tenhamos cuidado, porque é um hábito que não convém perder. Neste caso, nós devíamos frequentar a igreja. E infelizmente, é costume de alguns perderem esse hábito. Já vimos isso em Hebreus 10:25, e eu cito:
não deixem a vossa congregação como é costume de alguns. Ou seja, há muitos que hoje em dia acham normal não ir à igreja. E esse é um hábito que nós não devemos perder. Assim como o Senhor não perdeu o hábito de ir à sinagoga, servir, nós não devemos perder o hábito de ir à igreja. Viver em comunhão com uma igreja não é uma opção. Nós, sendo crentes, nós fazemos parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça e somos membros uns dos outros. É impossível exercer membresia cada um no seu canto. Isso não é membresia ativa. Há um versículo que diz que nós somos muitos, Romanos 12:5, mas um só corpo em Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós somos muitos, temos muitas funções, somos membros, mas pertencemos a um corpo. E como tal devemos nos reunir regularmente com esse corpo. Muitas vezes apresentamos mil e uma desculpas para não nos reunirmos. Eu quero-vos, e ao estudar esta passagem sobre este hábito, descobri a melhor forma de combatermos qualquer desculpa para não ir à igreja. Seguramente vocês estarão atentos sobre o que é que eu vou dizer a seguir. É importante estarem atentos, porque vai ser importante. Se calhar vocês já tinham pensado nisso. Realmente a Bíblia é um poço sem fundo. Nós podemos ler 1000 vezes o mesmo versículo e descobrimos sempre coisas novas. Nós lemos em Lucas 4, 14 a 30, que após o Senhor Jesus ter lido uma passagem na sinagoga sobre Isaías, e ele disse a seguir que estaria-se a cumprir naquela altura essa mesma profecia. Bem, aquilo foi um alvoroço. Toda a gente considerou aquilo uma heresia, ao ponto de quererem matar o Senhor Jesus Cristo. Como é óbvio, o Senhor Jesus Cristo não permitiu isso e ele saiu, ninguém lhe tocou, mas o que é facto é que tentaram matá-lo. E o que é interessante é que se nós fôssemos, atenção, vou dizer isto com muito respeito, mas estivéssemos no papel de Senhor Jesus Cristo, se fôssemos, porventura nunca mais poderíamos os pés numa sinagoga. Afinal de contas, tínhamos um bom motivo. Tentaram-me matar. Não é dizerem mal de mim, não, tentaram-me matar. O Senhor Jesus Cristo, dois versículos depois, não sabemos exatamente o horizonte temporal, mas sabemos que foi ali mais ou menos próximo, estava noutra sinagoga a pregar. Ele deslocou-se para Cafarnaum e vemos 2 versículos depois, no versículo 30, a ensinar de novo numa sinagoga. Isto para mim foi importantíssimo, fez-me grande luz sobre não arranjar desculpas, sejam elas quais forem. Porquê? Muitas vezes utilizamos os outros como desculpas para não ir. Neste caso, o Senhor, Ele não utilizou os outros como desculpa. Ele continuou a fazer o seu trabalho porque a sua missão era pregar, pregar enquanto cá estivesse na terra. Pregar as boas novas e pregar o que eu tinha para pregar. E, portanto, não poderia haver nada que servisse de obstáculo a isso mesmo. E a sua missão estava na sua mente, permanentemente. E nada serviu de obstáculo a isso. Não havia desculpa para não ir à sinagoga. E Jesus tinha uma boa desculpa. Foi alvo de tentativa de assassínio. Mas a sua resposta foi voltar logo possível à sinagoga. E isto para mim foi especial. Se nós estivéssemos, uma vez mais, no papel do Senhor Jesus Cristo, ainda bem que não estamos, mas se estivéssemos, porventura, como Deus, imaginemos o Senhor Jesus eventualmente sentado, a observar as pessoas a celebrarem na sinagoga, com ar de avaliação, até de alguma crítica, não sei. Sabem que o Senhor Jesus Cristo, quando ia à sinagoga, ele participava ativamente como os outros. Ele levantava-se, vemos que levantava-se para ler, vemos isso no capítulo 4 de Lucas, versículo 16, levantava-se para ler. Mas também vemos em Marcos 1, 21 a 28, que ele ensinava. E ensinava com autoridade, não como aos mestres. Ele ensinava com autoridade. Ou seja, ele tinha uma participação ativa. Ele não se limitava a ir na sinagoga, a sentar-se, mas ele levantava-se, ele lia, ele ensinava, ele fazia, ele servia, ele dava. Isto para nós deve ser importante, este hábito, de não só ir à igreja, melhor, rejuntar-nos com a igreja, porque ir à igreja, isso é uma expressão um bocadinho incorreta, nós devemos nos reunir como igreja todos juntos, como um corpo, mas depois ter uma atitude participativa, de dar, de contribuir com aquilo que nós, pela graça de Deus, temos. Ele preocupava-se em servir, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é suficiente ir, é importante servir. E Jesus, mais uma vez, deu o exemplo. Ele ia para dar. Este é o primeiro hábito, o hábito de frequentar a sinagoga, que eu queria destacar, e com isto transpor para a nossa vida a importância
de nós não só irmos à igreja, como também servirmos na igreja. O segundo hábito que eu queria destacar tem a ver com o seu hábito de estar a sós com Deus Pai, em oração. Nós vemos que ele muito frequentemente se afastava e ficava a sós. E ficava a sós não era para descansar, ele ficava a sós para estar com o Pai em oração. Eu vou citar Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Este versículo prova que ele fazia isto de uma forma habitual. Muito habitualmente deslocava-se para os desertos e ali orava. Todos nós precisamos dos nossos desertos. E os nossos desertos podem ser um quarto, uma porta fechada, pode ser um carro em silêncio, pode ser o que for, um sítio ao ar livre, mas em silêncio. O deserto é estar a sós com Deus. E todos nós precisamos desse espaço, regularmente, diariamente, sem multidões. O Senhor Jesus, como vimos no primeiro estudo sobre a casa de Jesus, ele gostava muito de multidões. A sua casa estava sempre cheia, mas também havia tempo para estar em silêncio com Deus Pai, em oração. A oração era de facto algo essencial na vida do Senhor Jesus Cristo. Tão importante que ele não se limitava a orar, mas também a ensinar os outros a orar. A célebre oração do Pai Nosso, assim chamada. O que eu mais gosto da oração, como é óbvio, além do conteúdo, é a forma simples como foi ensinada. Isto prova de que o Senhor Jesus gosta de orações simples. Gosta que falemos com Deus de uma forma simples, sem palavras complexas, vindo do coração, de uma forma completamente natural. E é assim que devemos falar com Deus, de forma simples. Jesus tinha o hábito, então, de estar a sós com Deus. Estava a sós com Deus logo de manhã. Vemos que ele levantava-se de manhã muito cedo, e vemos isso em Marcos 1,35, fazendo ainda escuro, e ia para lugares desertos e ali orava. Ou seja, ele tinha um ministério público, mas o seu ministério público dependia do seu ministério nos desertos. Ele depois, vemos isso nesta passagem em Marcos 1, 35 a 38, que ele depois de orar no deserto, ele ia para as aldeias vizinhas para pregar. E depois diz, porque para isso vim, mas primeiro ia para o deserto orar. O nosso ministério público será muito mais poderoso quanto melhor for o nosso deserto com Deus. E quantos há que exercem, e todos nós podemos correr esse risco, de exercer atividade na igreja importante e não ter espaço, e não conhecemos o deserto com Deus. Isso é uma antítese. E mais, leva-nos a servir muitas vezes com as nossas próprias forças, não com as forças que Deus nos pode dar. E, portanto, tenhamos atenção, porque estamos a perder muitíssimo, muitíssimo. E os outros estão a perder também, porque depois não temos aquela bênção para poder dar aos outros que recebemos só quando estamos no deserto. O hábito de estar no deserto, o hábito de estar em oração no deserto, era importante não só para Jesus, como para poder receber inputs importantes para poder partilhar a seguir no seu ministério público. E, portanto, isso que sirva de lição para nós. Jesus procurava finalmente, sobre esta questão do deserto, o Pai em silêncio, e a pergunta que muitas vezes fazemos é como é que ele tinha forças para acordar muitas vezes tão cedo e fazer isto com tanta frequência, porque muitas vezes é esse o nosso problema, não é? Há sempre desculpas para não estar a sós com Deus. Nós lemos na Bíblia que o seguinte, em João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Este versículo prova-nos que o Filho vivia em dependência do Pai. E este é o segredo. Nós, quando vivemos em dependência de Deus, e quando Deus é importante para nós nos levantamos da cama de forma natural. Nós arranjamos espaço para estar com Deus. Porque Deus é importante para mim. Porque eu dependo dele. Porque eu sinto que sozinho não consigo chegar lá. Se não houver esta dependência naturalmente nos nossos corações em relação a Deus, também naturalmente não será fácil fazer isto a sós com Deus. O desafio é fazê-lo muitas vezes mesmo não tendo vontade. Porque o que se ganha a seguir vai-nos levar a pensar o que perdemos quando não o fizermos. Que o Senhor nos ajude nesta matéria a ganhar este hábito para aqueles que não têm este hábito enraizado. Terceiro e último hábito que eu queria compartilhar convosco esta manhã. O Senhor tinha o hábito, e vocês vão achar, mas isto é um hábito? É. Ele tinha um hábito de obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus é um hábito? Sim. No caso do Senhor era, porque ele fazia isto repetidamente. E, portanto, aliás, não é se pode ser, deve ser um hábito. Assim como era um hábito na vida do Senhor Jesus Cristo. Durante a semana da Páscoa,
pouco tempo antes do Senhor ter morrido e ressurgido, o Senhor Jesus tinha o hábito de, durante o dia, ensinar e pregar a palavra e à noite recolher-se do Monte das Oliveiras. Nós lemos isso em Lucas 21:37, e eu cito: de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. O Senhor Jesus sabe tudo e sabia que Judas o procurava, e os guardas também, e portanto ele ia ser preso. E sabia que Judas também sabia que ele tinha o hábito de à noite ir para o Monte das Oliveiras. E quando ele, sabendo disso, houve um desses dias, que está em Lucas 22:39, que saiu, como costumava, para o Monte das Oliveiras no fim do dia. E também os seus discípulos o seguiram. E foi nessa noite que o prenderam. Ele foi sabendo que Judas sabia que ele ia para lá. Mas ele manteve o objetivo de ir para o Monte das Oliveiras. Foi na mesma. Jesus, mantendo esse hábito, provou que procurava a vontade do Pai. Ele sabia que, indo para o Monte das Oliveiras nessa noite, ele ia ser preso, acusado, maltratado e morto por cada um de nós. E esta ida, neste dia, para o Monte das Oliveiras, sabendo o que o esperava, é a prova que ele colocava a obediência ao Pai acima de tudo. Acima de tudo. Ele exercia o cumprimento da vontade de Deus como um hábito. Não é por acaso que nós lemos mais tarde a célebre oração aflita e angustiante do Senhor, em que diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres. Mais uma vez, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O seu hábito primordial era obedecer à vontade do Pai. Mesmo que difícil, mesmo desconfortável, façamos o que Deus quer. No final, valerá sempre a pena. Para sintetizar as 3 lições que aprendemos hoje com estes 3 hábitos de Jesus. Primeiro, que a ida, participação e serviço na igreja seja um hábito nosso. Mesmo que nem tudo esteja bem, mesmo que nem todos gostem de nós, foquemos na missão e no culto a Deus e no serviço ativo na igreja. Segunda grande conclusão: dediquemos tempo para estar a sós com Deus, mesmo que não seja conveniente, mesmo que estejamos cansados. A qualidade do tempo é sempre mais importante que a quantidade do tempo. Terceira e última conclusão: escolhamos viver as nossas vidas tendo como hábito fazer a vontade de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, a bênção que se segue é sempre compensadora. E a penalização de não o fazer é incomparavelmente maior do que qualquer tipo de custo que nós tenhamos em fazer a vontade de Deus. E isto é um facto. Que o Senhor nos abençoe a aprender mais com a vida de Jesus, porque os seus hábitos são de facto inspiradores para todos nós. Que o Senhor nos abençoe.